E aí, amigos da automação residencial, no vídeo a seguir quero compartilhar uma live que eu fiz na Twitch mostrando um pouco do hack que eu fiz para fazer minha campainha funcionar no meu sistema de automação residencial. Eu utilizo aqui o Home Assistant e fiz uma integração bem legal e conto um pouquinho do que eu fiz no vídeo para vocês. Confiram aí e peço aqui, deixam um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Isso é bastante importante para a gente. Em breve mais vídeos no canal. Como eu estava falando, né? Essa é a campainha que eu comprei. Ela é da Eken, modelo V7. Ela é a bateria. Tinha comentado isso já, mas eu vou repetir aqui. Ela usa duas baterias 18650. O que é legal, não precisei mexer com nenhum tipo de fiação para fazer a instalação dela, mas ela tem alguns problemas. Um deles é a autonomia, dura quando muito um mês, e aí eu preciso ir lá e trocar a bateria. Tem aqui a opção de recarregar, né, nessa USBzinha aqui, mas acaba que demora muito, e como eu tenho algumas outras pilhas 18650 aí, eu simplesmente carrego as pilhas e depois faço a mudança. Mas enfim, comprei esse módulo aqui e eu achei que ele fosse compatível com uma campainha que eu tenho aqui, e infelizmente não foi compatível, né? Então aí eu precisei comprar de novo da China lá um outro módulo onde eu consegui fazer a sincronia entre o vídeo porteiro e a campainha. O engraçado foi que deu alguns problemas e acabou que o primeiro módulo que eu comprei não veio. Acho que foi bem logo no comecinho da pandemia, então demorou 200 dias para chegar. E aí eu fiz a reclamação lá, me devolveram o dinheiro e eu comprei uma segunda campainha que chegou bem mais rápido, instalei em casa, fiquei feliz, usei e incrivelmente depois de 200 dias chegou o que eu tinha comprado primeiro. Eu já tinha dado como perdido e tal. Quando chegou eu falei, pô, eu quero fazer algo diferente, eu vou tentar hackear essa campainha de modo que eu consiga colocar isso no meu sistema de automação. Eu já vou mostrar um pouquinho do meu sistema. E a ideia era bem simples, assim, né? O que eu imagino, assim, como a campainha da Eken não tem nenhuma API, não tem nada disponível para a gente fazer uma integração direta, eu falei, vou pelos meios mais do it yourself possível, né? Então peguei a campainha nova, eu abri ela, vi lá, tentei ver onde estavam alguns pontos chaves da campainha, e foi bem legal porque de fato ela tem uma caixinha de som ali, então ficou fácil de identificar os fios. E baseado nisso eu peguei um módulozinho Node MCU, que é parecido com esse daqui. Eu vou programar ele de modo que quando alguém apertar a campainha eu consiga identificar isso e colocar no meu sistema. E mais para frente eu quero ver se eu pego uma câmera daquelas que a gente consegue colocar na rede, e ao detectar que alguém pressionou a campainha eu posso filmar, tirar foto, já mandar uma notificação para o meu celular, porque essa campainha ela é legal, mas não sei se por ser barata, não sei, ela tem poucos recursos, então ela, quando aperta a campainha, a notificação que chega no celular não é legal, ela não manda, sei lá, um preview, né, uma foto de quem apertou a campainha, que ia ajudar bastante. Então, para resolver esse problema, resolvi pôr a mão na massa. E aí, vou mostrar um pouquinho aqui de qual foi a minha ideia e o meu teste. E aí depois mostro o sistema acontecendo aqui para vocês. Deixa eu mudar a tela aqui. Pronto. Bom, como comentei, né, eu uso o Home Assistant como sendo a minha central.
É um sistema muito bacana, eu gosto muito dele. E sou fãzão aí, então vira e mexe, compartilho aí as coisas que eu vou descobrindo nele. Bom, aqui está o circuitinho que eu fiz. A ideia aqui, para quem não conhece de eletrônica, esse daqui é um octoacoplador. A minha ideia ao usar esse cara aqui eu precisava então detectar quando a campainha tocasse, e a campainha tá na tomada lá, né, funcionando a 110 e tal, e é complicado eu fazer alguma coisa direto no Arduino sem nenhum tipo de isolamento físico, né? Porque numa sobrecarga ou qualquer coisa que acontecesse na campainha, isso poderia queimar o Arduino, enfim. Então, para isso, eu usei aqui um octoacoplador. A ideia é que ele tem um LED aqui dentro e um fotoresistor, fototransistor aqui, sei lá, foto alguma coisa, aonde que a hora que ele detecta que passou uma corrente aqui, ele acende esse LED, e aí então sem nenhum tipo de contato, o outro lado consegue saber que né, um tipo de uma chave. Ele liga essa chave, e esse outro lado, vamos dizer assim, né, a gente tem uma isolação física aqui, ó. Esse lado aqui é onde está ligado o resistor e esses equipamentos. Eles estão completamente isolados, né, fisicamente falando, desse lado aqui. Então eu consigo uma isolação boa e uma proteção contra surtos e tal. Baseado no que eu falei, então eu fiz aqui uma ligação. Esse daqui é só um protótipo, né, para entender. Então eu estou usando os mesmos fios aqui, mas basicamente a hora que acende o LED, eu descubro que o LED foi aceso aqui no Arduino. No caso, eu estou fazendo essa detecção na minha plaquinha aqui no pino analógico, por questão de programação mesmo, porque o dado estava vindo de uma maneira que, tipo, se eu colocasse no digital, ele dava sempre ligado. Então, coloquei no analógico, assim eu consigo pegar essa variância lá e fazer todo o tratamento. Então eu fiz esse teste, é bem o que eu comentei no vídeo anterior. Feito esse teste, eu parti para a bancada para soldar tudo e fazer a integração. Para fazer essa integração, eu usei um Node MCU, usando um pouquinho, né, desse protocolo aqui, que é desse firmware, vamos dizer assim, que é o Romeo, onde ele já faz toda uma série de configuração, MQTT, enfim, uma série de coisas já pronta para a gente pegar esse firmware, fazer uma implementação rápida e jogar o que a gente quiser já, né, para IoT, né, para MQTT. Então ficou bem fácil de fazer. Eu vou mostrar aqui, deixa eu mudar a câmera para vocês verem. Ficou assim, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver legal. Essa daqui, vou até tirar da tomada. Assim assim eu não tomo choque e eu consigo mostrar melhor para vocês aqui. Aqui, ó, é a plaquinha. Aqui é a caixinha de som, né, o speakerzinho, e aqui é o fio que estava ligando para a caixinha de som. Ainda está ligado. O que eu fiz foi soldar dois fios aqui, que eu estou ligando no meu octoacoplador, e aí eu faço a detecção baseado no se ele tocar, eu vou saber que algo aconteceu. Nessa ligação, o que eu fiz também, já que chega aqui, né, isso está na tomada, aqui eu tenho os dois, deixa
Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho os polos da tomada. Tá vendo aqui, ó? Ele tá copiado para cá. Eu copiei e montei essa plaquinha aqui, aonde o fio branco é a energia. Aí eu coloquei essa fonte aqui que transforma, né, o 110 em 5 volts. E aí eu fiz todas as ligações para ele chegar nesse cara aqui que é o Node MCU. No Node MCU eu tenho o código, vou mostrar um pedaço dele para vocês. E esse cara branco aqui é o octoacoplador. Então aí esse outro fio é justamente o que eu pego lá da caixinha de som. E aí ele atua em cima do LED que está aqui dentro para verificar se alguém tocou a campainha ou não. Então esse é a parte de hardware, né, que fez. Eu vou ligar aqui, ele vai tocar a campainha, mas ele não vai identificar porque não está no Wi-Fi ainda. Ele precisa de um tempo para funcionar. Aqui, ó. Eu sei que que a fonte está ligada, tem um LEDzinho aqui. E aqui o meu Node MCU, tá vendo? Tá piscando, ele tá conectando no Wi-Fi. Assim que ele conectar, ele para de piscar. Então conectou. E aí isso vai gerar esta campainha aqui. E eu já mostro o que eu fiz para ela aparecer aqui, como eu fiz a configuração. Deixa eu abrir meu VS Code aqui e já mostro para vocês um pedaço do código que eu usei para fazer essa configuração. Só achar o projeto aqui, eu deixei tudo preparado e esqueci da parte mais importante, o código. Só um minuto enquanto tudo dá certo aqui. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa comigo. Não. Boa, vocês estão vendo aí a tela com o código. A ideia desse home aí, como eu falei, é facilitar a vida para quem quiser fazer alguma coisa com IoT. Ele já dá toda uma parte de estrutura, de update over the air, enfim, uma série de coisas já prontas. Inclusive como ele vai fazer para trocar, né, o sistema de mensageria. Não sei quem já trabalhou diretamente com o MQTT, mas como é que você vai mandar mensagem no tópico, quais são esses tópicos, e aí ele manda também, quando ele conecta, ele manda que ele está online, o IP, quanto tempo faz que ele está online, que ele está ligado, e aí se desconecta ele já trata para reconectar. De tempos em tempos ele manda um status das coisas. É bem interessante para quem não conhece, né? Tem outros, mas esse daqui eu achei bem legal, que ele facilita uma parte e deixa muito fácil para a gente programar o que a gente quiser, né? O código é bem parecido com esse daqui. Eu acabei, tá no notebook a versão final, precisei fazer mais alguns detalhezinhos só para controle, mas a ideia aqui, o que eu quero passar aqui é o quão fácil, né, é usar o home para fazer isso. Basicamente, né, eu defino aqui qual é isso daqui, para quem não conhece, é um código em C, né, compatível com Arduino. O que eu estou falando aqui, né, estou usando a biblioteca.
avisando qual é a porta que eu vou usar para, né, onde vai estar, qual é a porta que eu vou detectar as coisas. Eu uso uma biblioteca para fazer essa detecção. E aqui são um pouco das mágicas do Home. Aqui eu já seto, né, quem vai ser, como é que ele vai aparecer isso pro sistema. Então eu coloquei o nome de Bell aqui, né, para campainha. E aí eu vou pular aqui no setup para informar um pouquinho de como ele funciona, né? Aqui tem o serial, onde, né, a gente inicia ele e aí pode escrever algumas coisas para debug na hora que é legal, a hora que a gente está fazendo, ter essa maneira de ver o que está acontecendo, né, com as portas e tal. Então a gente pode usar serial. Faço a setagem aqui das portas, coloco, né, esse debouncer aqui, que é um carinha que ele vai detectar as mudanças. Depois eu posso explicar um pouquinho melhor numa próxima live, de repente se a galera achar que é legal detalhar um pouquinho mais, mas basicamente o que acontece aqui, vou contar como acontece em um botão, mas o processo é o mesmo. Quando você tem um botão físico e você vai pressionar ele, o tempo que você vai, né, que você começou a apertar até o tempo que você terminou de apertar, o fio ele encosta, né? Imagina, né, lá com o microscópio, ele vai, na hora que está quase encostando, já entre aspas, saiu uma faísquinha ali, teve um primeiro contato e depois ele faz o contato de verdade. Então tem alguns milissegundos ali, microsegundos, aonde ele varia. Então é como se você estivesse apertando muito rápido. E aí você pode ter um falso positivo no botão e tal. Então uma técnica que se usa eu só vou detectar que de fato o botão está pressionado ou não pressionado depois de, no caso aqui, 50 milissegundos. Então é só um tempozinho que a gente faz essa verificação para ter certeza que não é esse ruído que a gente está detectando. Feito isso, aqui no setup a gente faz esse set firmware, onde eu falo que tipo de cara é e qual é a versão. Isso daqui é na hora que ele apresenta lá para o broker de MQTT, ele vai mostrar para nós isso daqui. Então, de repente você pode ter várias versões, né? Esse daqui é 1.0, aí depois eu fiz uma alteração, faço uma outra campainha 1.01, e aí eu consigo saber qual é a versão do código-fonte no MQTT. Ele mostra pra gente. Aí, depois, o Home faz essa loop function, que é esse cara aqui em cima. Eu já volto nele. E ele pega e faz esse advertise aqui, que ele está falando como é que as coisas, né, quais variáveis ele vai mandar e vai se apresentar no MQTT. Então eu vou abrir aqui o cliente de MQTT e vocês vão ver que ele vai mandar um monte de mensagens, né? O código basicamente é essas 3 linhas mais esse controle aqui, e ele já tem um monte de coisa para nós. Então, para dar continuidade aqui, ele tem esse Home Setup. Esse cara é responsável por configurar o Wi-Fi, porque é bem interessante, né? Quando você termina de fazer a configuração, automaticamente ele já cria um dispositivo, um roteadorzinho AP no próprio Node MCU, né, na plaquinha Wi-Fi aqui, e você vai lá e configura sua rede, senha, usuário e senha do servidor MQTT, qual tópico ele vai publicar. Tudo isso você faz via celular ou via algum computador que tem Wi-Fi. Isso já está tudo meio que pronto, então a gente só põe esse Home Setup e ele se vira. Então aqui ele sabe se ele já tem as configurações, se ele não tem. Então quebra um galhão. E no loop ele faz esse controle do loop aqui e eventualmente, né, a gente colocou aqui o debouncer update,
que é a funçãozinha lá que faz a detecção do botão. É tudo isso. Isso é mágico, assim, é fantástico porque é muito simples como a gente, com tão pouca linha, a gente consegue colocar, nesse caso aqui eu fiz o hack da campainha e ele mostra lá para mim. Mas vamos supor que eu quisesse nessa mesma plaquinha colocar um sensor de temperatura, um sensor de presença, um sensor de umidade, enfim, qualquer sensor que eu quiser colocar, eu vou adicionar as linhas aqui, falar como ele vai se comportar e automaticamente ele vai fazer um negócio bem grande. Deixa eu mostrar aqui o cliente de MQTT para vocês. Aqui ele está conectando no meu servidor. E aí aqui ele está, todas as mensagens que ele trocou, essas são as mensagens que ele persiste lá. O que é legal aqui, ó, percebam, né, que aqui, ó, esse daqui, para quem nunca viu como é que funciona o MQTT, né, ele faz o controle em pastas, por assim dizer, né? Se a gente enxergar isso daqui como sendo diretório, dentro de home, da pasta home, eu tenho uma pasta chamada Bell, que é o nome do meu dispositivo, e aí ele vai dando várias informações aqui. Quando tem o cifrão, significa que é algo do sistema. Quando é só o nome, é o que ele tá postando. Então aqui, ó, de status ele, né, passa o uptime, de quanto em quanto tempo ele vai fazer mandar essa informação, qual é a força do sinal do Wi-Fi, enfim, ele vai dando uma série de informações aqui. Aqui, ó, firmware version, tá vendo? Ó, que eu falei lá, o Bell Detector, a versão, né, qual é a plataforma, aqui algumas coisas, né, de como ele tá e tal. Então, o que é legal, né? A gente não precisou mandar todos esses tópicos aqui, e ele fez isso sozinho, então automaticamente a gente ganha uma série de velocidade aí para colocar os dispositivos. E aqui, ó, o que é interessante, o que a gente está procurando é esse cara aqui. Dentro, né, o meu device é o Bell, aí ele tem lá, né, dentro desse device, eu estou perguntando né, da campainha, qual é o status do ring, se ele está true, se ele está false, como ele está desligado aqui, eu nem sei se esse valor está certo, mas neste momento aqui ele está true. Aqui. E aí ele mostra aqui mais coisas técnicas, que é legal. Tá vendo esse cifrão name aqui? Eu coloquei no código aqui. Cadê o ring? E eu falei que eu vou passar um valor booleano para ele. Ao fazer esse tipo de coisa, e ele me passa aqui, né, o nome e tudo mais, isso permite para quem conhece o Home Assistant e MQTT, a gente pegar e usar isso como discovery, né, fazer o discovery do MQTT. Então, se a gente habilitar no nosso Home Assistant lá, o negócio vai pular na tela lá e já vai estar tudo razoavelmente configurado lá. No caso eu não usei, mas é para isso que serve, é legal falar porque puta, é uma coisa bem legal. E aqui ele continua mandando, eu estou verificando tudo que ele está mandando, então de tempos em tempos ele me manda aqui essa informação de uptime, como está o sinal, como está aqui do lado do roteador, ele está dando 100%. E aí eu vou apertar a campainha aqui. E aí tá aqui, ó. Ele mandou para mim o ring como true e depois o ring como false. Então se o cara for lá e apertar de novo,
ele já vai me avisar aqui, né, o true e false dessas vezes que ele apertou a campainha. Para a gente ver aqui, ó, a campainha tá limpo. Quando eu pressiono, ele faz a detecção. Deixa eu voltar aqui a tela. Bom, vocês estão vendo? Eu não mostrei o... Aqui, ó, para vocês verem, ó. Campainha pisca. Vocês estão escutando um monte de barulho porque tem um barulho o barulho desse cara aqui e o outro barulho da campainha principal lá, que está tudo integrado. Mas então, feito isso, né, detectou, mandou o sistema, e aí, como todo dispositivo aqui no Home Assistant, a gente tem todos os eventos e a gente pode programar isso daqui da maneira que a gente quiser. O que eu quero mostrar aqui, né, como eu fiz a configuração do meu sensor. Eu criei aqui um sensor binário. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui. Então, ó, plataforma MQTT, qual é o tópico onde eu quero acompanhar, que eu falei para vocês lá. E aí, qual é a classe, né? Um som. Quando o payload vier true e false, é onde ele vai saber se ele deve mostrar lá se está limpo ou se está detectado. Então, feito isso daqui, eu reiniciei o meu sisteminha aqui, né? Deu um restart aqui e automaticamente ele passou a mostrar os status para mim, como eu fiz aqui. Aí uma das primeiras automações que eu fiz foi vir aqui no meu Node-RED, e aí eu faço na detecção, né? Sempre, né, eu pego aqui a minha campainha e verifico quando ela está ligada. Quando ela está ligada, eu montei esse payload aqui, que é o que eu preciso para o meu push bullet, que é quem eu estou usando para fazer notificação, me notificar. Então automaticamente está aqui, ó. Eu faço um notify com o push bullet e aí eu sei que a campainha foi pressionada. E de novo, né, nesse esquema aqui a gente tem o status da campainha e eu posso fazer qualquer coisa. Nesse caso eu estou usando o push bullet, mas eu posso de repente colocar aqui para ele usar o meu Google Home Mini e ele falar lá, a campainha foi pressionada. Posso colocar aqui, minha TV, ela tem uma opção lá de se ela estiver ligada a escrever umas mensagens, eu posso pôr aqui também. Então ficou muito legal todo o sistema, porque a partir disso eu posso fazer o que eu quiser. E aí, mais para frente, minha ideia é colocar uma câmera para mim. Como essa agora não vai funcionar, eu tenho uma na impressora 3D, mas é a mesma que eu estou usando aqui para vocês verem a plaquinha, eu acabei tirando de lá. Mas minha ideia é colocar uma câmera lá fora, em um outro ponto, onde eu consiga pegar a frente de casa, e ao detectar que a campainha foi pressionada, eu automaticamente tire uma foto e mande uma notificação já com a foto. Isso é possível toda vez que a minha impressora 3D termina uma impressão, ela tira uma foto e me manda. Assim eu descubro se a minha impressão deu certo ou não. É bem legal. Acho que basicamente é isso. Eu não sei se a galera no chat tem alguma pergunta a mais, mas essa é foi assim que eu fiz o hack, né, para mim conseguir mostrar aqui as coisas, e foi bem interessante. Eu gostei muito de fazer esse hack. Que nem eu falei, eu já fiz, né,
toda aqui todas as minhas lâmpadas, elas são dispositivos Sonoff com Tasmota. Fiz uma série de coisas, mas esse foi bem do it yourself mesmo. Peguei tudo, tive a ideia de pôr o autoacoplador na live que eu fiz anterior. A ideia era pegar os fios, jogar direto. Falei, não vai ficar bom. Mas aí eu quero compartilhar aqui. Eu vou também subir esse código que eu fiz no GitHub. Então quem quiser depois dar uma olhada, pegar lá, ver o home, enfim, tiver qualquer coisa, pode me pingar de boa. Tô aí para compartilhar a informação. E aí, conforme for tendo mais atualizações, eu vou colocando aqui. Peço para que, né, vocês deixem aí algum joinha, algum like, alguma coisinha com dica ou de repente dúvida, para a gente ir trocando ideia baseado nas coisas, e aí a gente vai evoluindo. Tem bastante coisa para passar, para comentar aqui, né, de maneira geral. Então conto com a ajuda de vocês aí, e se foi legal, se foi chato, deixem os comentários aí. Aquele abraço e vamos fechar a live aí. Valeu, obrigado por acompanhar e até mais. Bom, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Obrigado por ter visto o vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha, inscrever no canal, ativar o sininho para sempre ser avisado, sempre estar na primeira fila quando tiver vídeo novo. E fiquem à vontade para comentar, fazer perguntas, enfim, estamos aí para compartilhar conhecimento. Abraços.